Veja só, hoje eu acordei muito preocupado. Hoje eu acordei muito preocupado. Todos vocês que me acompanham sabem que o propósito do meu ministério é implantar a cultura do reino de Deus nas famílias. Implantar a cultura do reino de Deus nas famílias. Hoje eu fui acordado de madrugada por um homem pedindo socorro em relação ao seu casamento. É muito comum as pessoas marcarem um horário no meu escritório para falar comigo, pedindo ajuda, pedindo socorro. Eu tenho uma casa de recuperação de casamentos, onde, desde a inauguração, eu já atendi mais de 1.200 casais que estavam se separando e ele ou ela estava assim investindo tudo, buscando ajuda, e 70% estão restaurados. Mas o que eu quero falar com você é o seguinte: você está pensando em abrir mão do seu casamento? Você está pensando em abrir mão da sua aliança conjugal, do seu pacto conjugal? Por quê? Porque muitas pessoas estão abrindo mão do seu casamento. Por que mulheres, homens, casais, por que bons casamentos estão tropeçando em coisas ruins? Por que casais que tinham tudo para dar certo, mas está dando errado o casamento, ou eles não estão se acertando no casamento? Por que decidir pela separação antes de buscar ajuda externa? É interessante que tem um texto em Cantares de Salomão que diz assim: apanhai minhas raposas e as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque a nossa vinha está em flor. Há momentos na vida que a gente tem que buscar ajuda externa. Preste atenção. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. O cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Antes que você tome essa decisão tão séria, eu quero deixar aqui uma reflexão breve. Casamento é uma união indissolúvel à luz da palavra de Deus. Assim já não são 2 pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Mateus 19, verso 6. Quando o casamento foi instituído, não havia lugar para a separação. Escute o que eu vou dizer para você. Viver um compromisso de aliança significa lealdade até a morte. Viver um compromisso de aliança significa lealdade até a morte. O propósito do casamento é refletir a imagem de Deus, que inclui a ideia de aliança indissolúvel e eterna entre Pai, Filho e Espírito Santo. Preservar o casamento como instituição divina é o grande desafio para a família cristã hoje. Deixa eu colocar aqui para você 3 verdades irrefutáveis sobre o divórcio. 3 verdades irrefutáveis sobre o divórcio. Primeiro, o divórcio não foi instituído por Deus. Escute aqui, o divórcio não foi instituído por Deus. O casamento é fruto do coração amoroso de Deus. O divórcio é fruto do coração endurecido do homem. Jesus respondeu: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês. No princípio da criação não era assim. O divórcio não é da vontade de Deus. Escute, o divórcio não é da vontade de Deus. Você que está me assistindo é pai ou mãe? Tem filho, tem filha? Eu tenho 3 filhos. O Douglas casou primeiro, a Letícia casou depois. Só o Pedro está solteiro ainda. Qual é o sentimento de um pai que vê uma filha se divorciando? Qual é o sentimento de uma mãe que vê um filho, uma filha se divorciando? Deus é pai. Deus é pai. Toda vez que um casal se separa, o coração de Deus chora. Toda vez que um casal se separa, o coração do Pai eterno sangra. Toda vez que um casal se separa, o Pai eterno chora. Assim como eu não quero
que nenhum dos meus filhos passe por essa experiência do divórcio, Deus, como Pai, também não quer. Embora o divórcio seja permitido em caso de infidelidade e abandono, ele não é obrigatório. Melhor do que o divórcio é o perdão e a restauração. Eu sei que existem casos gravíssimos, eu sei. Eu sei que existem situações quase que irreversíveis que obrigam uma separação, mas na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes não é. Sabe o que me preocupa? É a banalização do casamento. O divórcio é a quebra de uma aliança feita na presença de Deus, gente. O divórcio é a quebra de uma aliança feita na presença de Deus. Agora, sabe o que diz a Bíblia em Malaquias capítulo 2, verso 16? Você já leu? Malaquias capítulo 2, verso 16, está escrito que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. O Deus de pacto odeia o divórcio. O Deus de aliança odeia o divórcio. Vou repetir. O Deus de pacto odeia o divórcio. O Deus de aliança odeia o divórcio. Sabe por que Deus odeia o divórcio? Sabe por que Deus odeia o divórcio? Porque o divórcio é como um tsunami que desinstala, desagrega. O divórcio é guerra. Eu nunca vi uma separação com festa. Eu nunca vi uma separação com celebração. Eu nunca vi uma separação onde os filhos celebram, a mãe celebra, o pai celebra, o sogro celebra, a sogra celebra. Divórcio é guerra. E em uma guerra, alguns saem amputados, outros saem dilacerados, outros saem traumatizados, outros saem carregados, mortos emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. O divórcio é a apostasia do amor. É rejeitar alguém que um dia foi intensamente desejado. O divórcio é rejeitar alguém que um dia foi intensamente, profundamente desejado. Presta atenção. Por que Deus odeia o divórcio? Primeiro, porque é como um tsunami que desinstala, desagrega. Segundo, porque é guerra. E em uma guerra, muitos saem amputados, dilacerados, marcados, prejudicados, traumatizados. O divórcio é a apostasia do amor. Você sabia que 63% das pessoas que se separam se arrependem depois? Guarda isso aí. 63% das pessoas que se separam se arrependem depois. 63%. E olha, você aí que vive dizendo: eu tenho o direito de ser feliz, agora eu encontrei uma pessoa que é um anjo, agora eu encontrei um homem que é um anjo, agora eu encontrei uma mulher que é um anjo. Deixa eu dizer uma coisa para você: paixão é demência temporária. Segundo o doutor Calabres, tá? Doutor Pedro Calabres, paixão é demência temporária. Dr. Pedro Calabres diz que quando uma pessoa fica apaixonada, há uma alteração no cérebro. E por isso ela fica incapaz de tomar decisões acertadas. Há uma alteração no cérebro e ela fica incapaz de tomar decisões acertadas. A decisão que se toma nesse tempo de paixão quase sempre é uma decisão equivocada. Quantas pessoas, por causa de uma paixão extraconjugal, abrem mão de tudo? Eu não me esqueço de uma mulher que abriu mão do marido, dos filhos, da igreja, do ministério, porque se apaixonou por alguém na internet. Aí ela deixou tudo. Morava em São Paulo. Ela deixou tudo em São Paulo, marido, filhos, igreja, ministério, para fazer uma viagem lá para Manaus, para se encontrar com o seu príncipe encantado. Quando ela chegou lá, o rapaz a encontrou no aeroporto, levou para o hotel, teve o que ele queria, uma noite de transa, uma noite de relação sexual, uma noite de muita carnalidade, muita concupiscência da carne. No outro dia pela manhã, depois que ele já tinha feito o que queria com aquela mulher,
Ele olhou para ela e disse assim: foi só uma brincadeira. Segue o seu caminho, porque eu vou seguir o meu caminho. Ela agora volta para sua cidade, frustrada, decepcionada, envergonhada, empobrecida, moralmente caída. E eu me lembro que um amigo que conversou com ela disse que ouviu da boca dela: eu estou me sentindo uma carniça ambulante. Ela perdeu tudo. Perdeu o marido, perdeu filhos, perdeu a igreja, perdeu o ministério, perdeu a dignidade, perdeu a moral, porque ela tomou uma decisão com base na paixão, que é demência temporária. E quantos homens, quantas mulheres... Recentemente eu ouvi falar de um pastor que estava trocando tudo. Um cara que alcançou uma posição no seu ministério, na sua igreja, relevante. Tinha tudo que qualquer um chamado e vocacionado gostaria de ter. E ele estava abrindo mão de tudo, por uma paixão extraconjugal. Sabe por quê? Porque a paixão é demência temporária. É claro, se você tem um motivo que não tem como você prosseguir, porque coloca em risco a sua integridade física, não é? Você corre risco de morrer. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre aquelas questões. A incompatibilidade de gênio. É incompatibilidade de gênio. Não, pastor, eu fui traído, ela foi traída e para mim não tem mais volta. Preste atenção. Melhor do que acabar o casamento é liberar perdão, perdoar e deixar a graça de Deus falar mais alto. Deixa eu explicar para você. Nós temos uma casa de recuperação de casamentos, onde nós já atendemos mais de 1.200 casais. 70% estão restaurados. Na sua maioria, eles tiveram uma experiência de infidelidade, de traição, de adultério. Gente, eu conheço a dimensão do poder da graça. Eu conheço a dimensão do poder do sangue vertido na cruz do Calvário. Eu conheço a dimensão do poder da palavra de Deus. Sabe como nós terminamos o nosso culto na nossa igreja todo domingo? O céu não está em crise, Deus está no controle, eu creio em milagres e tudo posso naquele que me fortalece. Deus é poderoso para restaurar, Deus é poderoso para curar, Deus é poderoso para libertar. Eu já vi tantos milagres acontecerem na nossa casa de recuperação de casamentos. O mais extraordinário foi um casal que estava separado há 20 anos e foram restaurados. Há 20 anos vieram para nossa casa, foram restaurados. Casal que estava separado há 3 anos. Ainda hoje, eu conversei com uma esposa e com um marido que em 2018 ou 2017 vieram na nossa casa de recuperação de casamentos e eles estavam vivendo uma situação muito complicada, até porque ela se apaixonou por uma outra pessoa. Gente, o que Deus fez com esse casal é extraordinário. Restaurou ela, restaurou ele, restaurou o casamento, restaurou a família, restaurou o ministério e hoje eles são um milagre vivo aonde quer que Deus os leve. Deus pode! Então, antes de você tomar qualquer decisão, se for necessário, venha para a nossa casa de recuperação de casamentos. Busque ajuda com quem pode ajudar você ou pode ajudar vocês. Não abra mão do seu casamento assim, de forma leviana, precipitada. Não abra mão dos seus filhos, não abra mão da sua família, não abra mão do seu ministério, não abra mão da sua igreja, não abra mão da sua salvação. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. E se creres, verás a glória de Deus. Olha só, qualquer casamento pode dar certo quando os dois estão dispostos a mudar. Escute aqui, trocar de marido é trocar de problema, trocar de mulher é trocar de problema. Sabe por quê? Todo ser humano é limitado, todo ser humano tem defeitos, todo ser humano está em processo de construção, todo ser humano está em processo de cura e libertação. Todo ser humano tem problemas, tem virtudes, tem qualidades, pô.
todo ser humano. Sua esposa não é diferente, seu marido não é diferente. Agora escute aqui. Qualquer casamento pode dar certo quando os dois estão dispostos a mudar. Você crê em milagre? Você crê no poder do sangue de Jesus? Você crê no poder da palavra do Senhor? Você crê no poder da ressurreição de Cristo? Você crê no poder da graça? Você crê no poder do perdão? Você crê que Deus é poderoso para fazer além? Eu vou orar por você. Eu vou orar por você, eu vou orar com você. Gente, hoje eu acordei assim com uma disposição de orar por todos aqueles que estão enfrentando uma crise que está acabando com o casamento, até porque eu tenho visto Deus fazer tanta coisa. Quando você muda, tudo muda ao seu redor. Quando você muda, tudo muda ao seu redor. Decida hoje em ouvir a voz de Deus. Decida hoje em crer em todas as promessas de Deus para a sua vida. Decida hoje em tomar posse do poder do sangue de Jesus, da ressurreição de Cristo, da palavra de Deus, do poder do Espírito Santo que colocou você aí diante desta tela para ouvir esta palavra, ok? Vamos orar? Você crê? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está esta mulher, este homem, este casal. Tu és um Deus que faz além do que pedimos ou pensamos. Nós não nos encontramos aqui por acaso, até porque nada acontece por acaso na vida daqueles que acreditam em milagre, que acreditam que o Senhor está no controle, que o Senhor está dirigindo. Pai, no nome de Jesus, eu ministro a tua bênção sobre este homem, sobre esta mulher, sobre este casal, sobre esta família. E nós desfazemos toda a obra de Satanás, repreendemos Satanás e os seus demônios. Repreendemos toda a obra do maligno, toda a obra de macumbaria, feitiçaria, de vodu. Nós repreendemos isso na autoridade do nome e do sangue de Jesus. E declaramos que dentro de poucos dias esse homem, essa mulher, esse casal vão contar um grande testemunho. E dentro desta casa, Senhor, muitos outros vão ser curados, porque eles estão sendo curados para curar. Pai, eu peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Você gostou? Clica aqui embaixo no gostei. Deixe o seu comentário. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no meu canal.